Boa noite a todos. Como é a minha primeira palestra, eu não sou professora, né? Não tenho a habilidade de vocês em falar em público, então eu decidi fazer um texto e eu vou ler um pouquinho sobre o meu relato, né? E a história do meu filho. Eu sou a Lívia, eu tenho 34 anos, formada em comunicação social com habilitação em jornalismo. Trabalhei alguns anos em televisão, fazendo a produção de jornais como o Band Cidade, na época o programa Super Útil, que hoje se tornou o Band Mulher, o Fronteira do Brasil e os jornais do SBTV em várias edições na TV Fronteira. Hoje eu trabalho na Lua de Prata, empresa de joias e semijoias da minha família, que esse mês completa 38 anos de história. Inclusive trouxe presentes para sortear para vocês, tá? Quem ficar até o final vai ter presentinho da Lua de Prata. Eu tenho 2 filhos, a Helena de 7 anos e o Felipe, que completou 5 anos na segunda-feira passada. Bom, para muitas mulheres aqui presentes, só nós sabemos o quanto a maternidade é algo muito desafiador em nossas vidas. Por mais rede de apoio e suporte que tenhamos, ela é pesada. Afinal, não existe uma cartilha indicando como ser uma boa mãe e qual caminho devemos seguir. Mas quando se tem um filho com alguma deficiência e dificuldade, isso se potencializa ainda mais. E eu tenho um filho com um diagnóstico de apraxia da fala. Não sei se aqui todos sabem o que é, então eu vou explicar um pouquinho. A apraxia da fala na infância é um distúrbio neurológico que atrapalha a fala e afeta a parte motora. A criança não consegue se comunicar verbalmente. As crianças com apraxia, elas sabem o que elas querem dizer, mas elas não conseguem produzir o som. E é muito importante estarmos atentos aos sinais para um diagnóstico precoce. Eu notei que meu filho era diferente aos 3 meses de idade, mas infelizmente é um assunto novo e a gente só conseguiu o diagnóstico dele o ano passado. E como a Jennifer disse, para toda criança o tempo, a gente está numa corrida contra o tempo. Então vocês educadores, é muito importante estar em alerta sobre qualquer dificuldade que a criança apresente e estar sempre em contato também com os terapeutas. Eu acho muito importante o papel do professor nesse quesito, porque vocês não são obrigados a saber de tudo, mas vocês são obrigados a se informar, assim como qualquer pessoa. Então, tem uma dúvida? Vai atrás, pergunta para quem sabe, isso faz toda a diferença. No caso do meu filho, o Felipe, ele era um bebê silencioso, muito bonzinho, chorava pouco, não balbuciou, não fez os sons com a boquinha como caminhãozinho, trenzinho. A primeira gargalhada foi em torno dos 2 anos e o espirro dele é diferente até hoje. Sempre foi um bebê letárgico, tranquilo, demorou muito para sustentar a cabecinha e sempre tinha uma hipotonia facial, babava muito. Eu, na época, achava que pudesse até ser um autismo, mas quando eu achava que pudesse ser, ele tinha características que não fazia parte do quadro. E até para os médicos foi difícil esse diagnóstico. Ele sempre tinha muita secreção, nariz entupido, olhos inchadinhos e a sensação de que estava sempre gripado. Eu associava isso ao leite, mas os médicos na época diziam que isso não fazia sentido, já que ele não tinha erupção cutânea e nem dor de barriga. As bochechas eram mais caídas e ele sempre estava com a boquinha aberta e a língua de fora. À noite, ao dormir, roncava e sempre um respirador bucal. Uma coisa que é muito importante observar em quem tem apraxia da fala, desde bebê, e isso é uma coisa que eu vivi na prática, e na época eu não tinha conhecimento, todas as vezes que ele ia chorar, era como se ele tivesse um delay. Então ele abria a boca, então, sei lá, caiu algum brinquedo ou ele escorregou. Ele abria a boquinha, ia chorar, levava alguns segundos para o choro acontecer. Isso já é característico da apraxia da fala. E ninguém sabia até então, né? O Felipe andou com 1 ano e meio e as primeiras produções vocais também foram limitadas. Apenas o vocal
Sempre foi notório que ele conseguia imitar o som, então as práticas deles faciais sempre foram boas. Se você olhar para a boquinha dele e falar, Felipe, fala mamãe, ele vai conseguir fazer mas o som não vai sair. Perto dos 4 anos foi a primeira vez que conseguiu expressar o bobô relacionado ao vovô e na sequência a palavra I-O, de Hildo, que é o nome do meu pai. Quando bebê, também sempre teve muito otite e algumas dificuldades rotineiras que temos em casa e sempre tivemos desde quando ele começou as terapias. Aceitação de regras, até hoje ele não gosta de movimentos com repetições e tem intolerância às frustrações. E o porquê que eu trago a respeito da praxia da fala? Porque é muito importante vocês estarem cientes que isso existe, apesar de muitos não terem alunos com isso aqui, e a importância do olhar atento para essa parte emocional para crianças com que é a praxia da fala na infância ou qualquer outra deficiência. É fundamental que os pais e professores tenham essa noção dos primeiros sinais. Foi o que eu disse. Notou que a criança é diferente? Coloca o alerta. A professora que deu o exemplo da mãe que não aceita, conversa com a coordenação, conversa com a diretora, conversa com a rede de ensino. Não deixe passar despercebido, porque é muito cômodo para todo mundo olhar uma criança que faz birra, que não é compreendida, ou que tem alguma dificuldade e falar, vai passar. Quantas vezes eu ouvi, mãe, seu filho não tem nada, isso é reflexo da pandemia. Quantas pessoas da minha própria família falando, para de procurar pelo ovo, ele não tem nada. Só que toda mãe com filho com alguma dificuldade e deficiência sabe que ele é diferente. Toda mãe, ela pode não querer enxergar, ela pode não querer entrar em contato com aquela dor, mas ela sabe. E aí, quem tem essa visão de fora, cabe a todos vocês que são também cuidadores dessa criança, ter esse olhar, essa empatia, esse amor, esse cuidado. Imaginem vocês como deve ser difícil vocês quererem falar, serem compreendidos e a voz não sair. Quantos de nós não ficaríamos nervosos por isso, sem conseguir se expressar? Quem aqui já ficou rouco sabe a dificuldade que é quando a gente quer comunicar algo e a gente não consegue. E eu faço até um alerta aqui, muito importante para todos vocês, que ontem eu me emocionei muito com a palestra do prefeito, que com muita dificuldade, com muito esforço, relatando a história dele, como vocês puderam observar, eu fiz vários vídeos de vocês. E foi muito curioso, porque eu comentei com isso dentro do carro com elas, porque eu falei assim, olha como é difícil essa questão da inclusão. Por que é difícil? Porque a gente está aqui hoje numa palestra extremamente importante para vocês terem conhecimento, vocês terem certificado, que eu até perguntei, as professoras que estão aqui, elas ganham folga, o que elas ganham? Elas ganham conhecimento e certificado. Mas como é curioso, quantos de vocês, aqui na frente, quando estão dando aula, não querem a atenção dos seus alunos? E vocês não perceberam, mas eu tenho até gravado em vídeo, a maioria, gente, estava conversando hoje e ontem, enquanto a pessoa estava falando. Eu ali no meu canto, falei assim, meu Deus, que loucura isso que a gente está vivendo. E eu falo como mãe, isso não é uma bronca, tá, gente? Não é assim. Quem essa menina pensa que chegou dando bronca? Não é bronca. Eu estou falando uma sensação que eu tenho na busca de profissionais de qualidade, como mãe, como mulher. A dor que eu sinto, vocês não sabem quais são. A dor que uma mãe de um filho com deficiência sente, vocês não sabem, vocês podem imaginar. E eu acho muito interessante eu falar isso para vocês, para que realmente toque no coração. Quando vocês estão na frente, querendo ser ouvida, vocês mesmos aqui, a maioria presente, enquanto as meninas falavam, muitas conversavam. Ontem eu vendo a dificuldade do prefeito de conseguir. Aquela história mexeu tanto comigo, porque é um cara que lutou para viver.
que lutou para falar, que lutou para andar. E ontem ele, toda a dificuldade dele de ficar em pé, de ficar com o microfone tentando se comunicar, eu estava aqui, na primeira fileira, muitas vezes eu não conseguia ouvir. E eu falava, meu Deus, são educadoras, são professoras. Elas sabem na pele como é difícil estar aqui e não conseguir ser ouvida. E a gente acaba cometendo os mesmos erros. Então, quando a Jennifer falou hoje, a empatia, gente, é muito mais profundo que isso. Eu falo, eu trato meu filho com os médicos, os profissionais lá de São Paulo, com a supervisão da equipe de Prudente. Vocês não imaginam como é difícil encontrar profissionais. Uma mãe desesperada, querendo um auxílio, querendo alguém que abrace a causa com você. As meninas sabem, eu proporciono, graças a Deus eu tenho condição financeira de proporcionar um suporte muito grande através de livro, através de curso, através de supervisão com as referências mundiais. Quantos profissionais já me abandonaram pelo caminho? Muitos. Meu filho tem 5 anos, eu comecei a busca com 3 meses. E é sempre estudando, pesquisando. Mas por quê? Porque não tem empatia. Numa semana de inclusão, que a gente está falando sobre o amor ao próximo, sobre o respeito. Isso não é bronca, eu falo com todo o meu amor para vocês. Não é bronca. Eu gostaria muito que cada um de vocês hoje refletissem. Eu nunca fiz palestra na minha vida. É a minha primeira vez que eu estou falando em público, assim. Eu faço muito nas redes sociais, mas olhando nos olhos de vocês é a primeira vez. É muito difícil a gente estar aqui. E vocês têm esse desafio diário. Então a inclusão, o respeito, é a cada passo que a gente dá. É a hora que vocês saem de casa, é a hora que vocês vão olhar um aluno. Porque ontem eu questionei isso com os profissionais. Eu falei, meu Deus, se as professoras não conseguem ouvir 2 horas de palestra, elas vão ter paciência com uma criança que dá trabalho. Elas vão ter paciência para aguentar aquela criança birrenta, fazendo mãe. Eu, como mãe, eu vejo que não é fácil. E vocês que não são mãe, que não é sangue do seu sangue? Eu sei que não é fácil. Então, vocês estarem na profissão de mestre, e eu falo isso porque nos dias dos professores agora, eu mandei mensagem para a maioria dos professores que eu tive na minha vida, como gratidão, e eu faço isso desde que eu me conheço por gente, não é só esse ano. Todos os professores que eu fui aluna sabem o meu nome, porque vocês marcam a vida de uma pessoa, de uma criança, para toda a eternidade. Não é só, eu sou professora desse ano, ele vai mudar de série, ele vai esquecer de mim. Eu não esqueço, até hoje, do meu primeiro professor. É muito mais profundo. A galera de pedagogia é uma responsabilidade sem tamanho. Hoje eu sendo mãe, eu sei. Formar uma pessoa, criar um filho, não cabe só a mim. Ele passa boa parte do tempo com vocês. E não adianta eu estar tratando meu filho no Einstein, com profissionais de extrema qualidade, fazendo tudo, se muitas vezes os professores que estão ali junto não estão com a gente. Falo em relação aos meus 2 filhos, não só o que tem a deficiência, a Helena também. Então vocês têm parte muito fundamental na vida de uma criança para que ela seja um adulto feliz, um adulto próspero, um adulto que vai dar certo na vida. Não é só a educação de pai e mãe. A gente sabe que a educação é em casa, mas vocês contribuem para isso. Então, assim, falo com todo o meu carinho e amor do mundo. O respeito começa através das atitudes de vocês. Não adianta a gente fazer uma semana de inclusão, o pessoal postar nas redes sociais, vocês colocarem um certificado, e eu falo isso porque eu proporcionei isso para vários profissionais que me acompanham nessa jornada. Não adianta eles terem lá o certificado das referências do Brasil e não ser um bom profissional. Então, assim, é muito mais profundo que isso. Vocês não são obrigados a saber de tudo, mas vocês são, sim, responsáveis por estarem a par de muita informação. A Jennifer perguntou,
Quem aqui sabe o que é prompt? Quantas pessoas a gente está aqui hoje? Mais de 200? Mais de 200? Uma levantou a mão? Vocês não precisam saber a metodologia. Não precisam, mas vocês têm que saber o que é o prompt. Vocês têm que saber sobre os transtornos. Vocês têm que saber, gente. Mesmo que vocês não tenham aluno. E por que vocês têm que saber? É o básico. É justamente, peraí. Essa criança birrenta aqui, ela pode ter TOD. Não sou da área, não sei dar diagnóstico. O que eu vou fazer? Direção, me ajuda. Chama uma psicóloga, chama uma fono, chama um profissional da área. Não adianta. Alguém quer falar? Alguém quer? Pode, eu dou a palavra. Eu acho muito legal esse bate-papo, porque eu acho que se a gente quer um Brasil melhor, a gente quer um momento de inclusão, a gente precisa trocar isso. A gente precisa ter essa troca. Eu acho muito importante, sabe? Eu acho muito importante essa troca, porque a gente é muito de exigir dos políticos, dos diretores, de onde a gente mora, de todo mundo. E a nossa parte? Como estamos fazendo a nossa parte? Então, vou continuar, tá? Para muitos, uma criança nervosa é sinônimo de birra, mas se a gente tiver olhar amoroso para compreender o que se passa mais profundo com aquela criança, nós podemos ajudá-la a mudar esse quadro. E isso só acontece através de informação. Quando estamos capacitados, com conhecimento, sabemos como ajudar e agir. É preciso estudo, informação e busca por conhecimento, além de ações amorosas e zelosas. Precisamos que vocês estejam comprometidos com todas as crianças, sejam elas deficientes ou não, mas principalmente que tenham paciência. Aos professores presentes, mais uma vez, informação, estudem, se informem, participem de congressos, eventos, saibam, pelo menos o básico. Vocês não precisam dar diagnóstico, mas vocês precisam ter a noção do que se passa. Nós, como pais, sabemos da importância para qualquer criança desse envolvimento entre escola, os terapeutas, para o fortalecimento de toda a família. E a escola, os terapeutas e a família precisam andar de mão dadas. Tem alguma mãe com algum filho com alguma deficiência aqui? Maioria professor. Todo mundo professor, é isso? Eu não sabia, né? Como eu disse, eu não sabia se teria mães aqui, então a base do meu texto foi: o maior desafio para uma mãe com filho deficiente, aceitação. Como essa palavra é importante. Eu, inclusive, assisti um trecho de uma entrevista recentemente do Marcos Mion, dizendo que se Deus aparecesse para ele e perguntasse se ele queria que o Romeu, filho dele, saísse do quadro de autismo e mudasse qualquer coisa, a resposta dele foi não. E ele alegou que disse, ele alegou dizendo que ama e aceita o filho como ele realmente é. Eu achei isso tão profundo e fui ler os comentários dessa postagem, que inclusive quem quiser ver está no Instagram do Marcos Mion. Muitas pessoas dizendo assim: ah, o Marcos Mion só diz isso porque ele tem dinheiro. Ah, é muito fácil falar com os melhores médicos do Brasil. Ah, se eu pudesse eu tiraria esse diagnóstico do meu filho, porque não é fácil. Independente do dinheiro, gente, nenhum pai quer ter um filho com deficiência. E a dor não se dá pelo dinheiro. Dor a gente sente, não é o dinheiro que conta, o dinheiro ele traz conforto, mas a dor existe do mesmo jeito. Eu fui dormir me questionando sobre tudo isso. Fácil realmente não é, nem para uma mãe atípica, quanto para uma mãe que não tenha esse rótulo, se assim eu posso dizer. Não é fácil para ninguém. Assim como uma criança aprendendo a ler e escrever, independente de qualquer transtorno, não será fácil. Andar de bicicleta pela primeira vez não será fácil. Então, não devemos nos apegar apenas nas coisas difíceis. Todo mundo tem que superar os desafios da vida, e cada um tem a sua história e as suas dores.
A primeira vez de qualquer coisa não vai ser fácil, e cabe a cada um de nós vencermos todos os desafios. E é importante nós, mães, aceitarmos o diagnóstico e se aprofundarmos no assunto. Não dá para sentar e chorar. Corremos contra o relógio. Cada estímulo em informação auxilia o tratamento dos nossos filhos. É necessária intervenção para ontem. Não temos que ter medo e precisamos parar e enfrentar. Finalizo a minha participação aqui com um trecho do meu escritor favorito, Fabrício Carpinejar. Diagnóstico não é destino. Eu peço que depois vocês leiam na íntegra, que é um texto muito bom. Para quem não sabe, Carpinejar é escritor, jornalista, poeta, cronista e professor universitário. Publicou mais de 20 livros, pelos quais recebeu 8 prêmios e foi diagnosticado na infância com retardo mental e deficiência intelectual. Os médicos na época recomendaram para ele isolamento, remédios fortes e afirmaram que ele não conseguiria ler, escrever e nem falar. Mas ele alegou que a mãe dele não sentiu pena dele. A mãe, apesar da dor do diagnóstico, foi tomada de coragem, confiança e rejeitou qualquer medicamento e internação. Ela se abdicou do seu trabalho para ensinar a ler e escrever, criou jogos para ele se divertir e se dedicou a proporcionar o melhor para ele. O final do texto diz assim: em vez de culpar o destino, minha mãe me amou ainda mais. Na vida, a gente somente depende de alguém que confie na gente, que não desista da gente. Uma âncora, um apoio, um ferrolho, um colo. Se hoje eu sou escritor e escrevo aqui, existe uma única responsável, Maria Carpe. Sejam vocês essa âncora, sejam vocês o diferencial na vida dessas crianças. E todas, independente de serem atípicas ou não, façam a diferença. As crianças que estão na sala de vocês, como você vai contribuir para aquela criança ser no futuro? Já pensou o orgulho? Você olhar lá na frente e falar: meu Deus, foi meu aluno, eu tenho participação nisso. É um sentimento maravilhoso e vocês podem fazer isso. E eu, como mãe de uma criança que não fala, eu peço com todo carinho a cada um de vocês aqui presente: usem a sua voz a favor das crianças que não conseguem falar. Compartilhe essas informações faladas nessa semana. Ajudem muitas famílias a terem um diagnóstico precoce, para que o tratamento correto seja iniciado o quanto antes. O que vocês precisarem, existe hoje a Abrapraxia, tem site, tem Instagram, tem conteúdo gratuito. E além dessa ferramenta da apraxia, eu represento ela, né, as crianças com apraxia de fala na infância, existem outros canais para vocês se informarem e terem mais conhecimento. Boa noite a todos.